das minhas redes sociais, né, algo extremamente comum nos nossos dias, né, vou fazer uso das redes sociais agora pensando o seguinte: isso é que eu estou fazendo para a glória de Deus. Eu vou fazer o uso que for da internet, do acesso àquilo que eu tenho, vou fazer isso pensando se isso tem então glorificado a Deus. Eu vou pensar então nas conversas com os meus amigos, naquilo que eu falo com eles, naquilo que nós tramamos e conversamos, onde está a glória de Deus nisso. É nessa perspectiva, queridos, ou podemos ter outra. Ou nós trilhamos 2023 nessa perspectiva, ou nós trilhamos na perspectiva de Sansão. A perspectiva de Sansão estava centrada nele, na vontade dele, no ego dele, na arrogância dele, e quando esse ego era ferido, aí então ele ia contra os filisteus. E por fim, amados, você pode estar pensando o seguinte: Sansão falhou gravemente em várias vezes, fato. Com certeza, se nós pensarmos em nós vamos pensar também, se nós formos honestos com nós mesmos, e fazermos uma oração semelhante àquela que Davi fez: Senhor, que o Senhor possa sondar o nosso coração, e ver se há em nós algum caminho mau. Nós vamos perceber também que falhamos muitas vezes, de muitas maneiras, muitas vezes, de muitas maneiras. Mas é interessante, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Juízes capítulo 16, verso 22, vou ler apenas um verso. Juízes 16, verso 22. Sansão já havia se apaixonado por Dalila, Dalila já havia feito um acordo com os príncipes filisteus para entregar a Sansão. Dalila já havia incomodado a Sansão todos os dias, dizendo que ele não a amava, porque não lhe contava o seu segredo, e ele já havia agora dado a fala final acerca do seu voto. Dalila já havia lhe cortado os cabelos, ele já havia sido furado os olhos, ele já havia sido acorrentado pelos filisteus, os filisteus já o zombavam dele. Mas aí Juízes 16, verso 22 vai nos dizer o seguinte: e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. E aqui nós entramos num terceiro momento, num terceiro destaque da vida de Sansão. O primeiro são as bênçãos, são as manifestações maravilhosas da presença de Deus, são os privilégios. O segundo momento que nós destacamos aqui são suas decisões, são suas escolhas erradas e a insistência dele nesses erros. E ele recebe as consequências e os juízos desses erros. Mas agora nós vamos entrar num terceiro momento, um terceiro destaque da vida de Sansão, que diz o seguinte: que ele ali preso, acorrentado, sendo humilhado diariamente pelos filisteus, zombando dele, cego, o cabelo de sua cabeça começou a nascer novamente. Ah, pastor, então era o cabelo que dava força. Não era o cabelo que dava força. Você vai ler a história, os 4 capítulos, você vai ver que era o Espírito do Senhor que vinha sobre Sansão, e ele então tinha tal força. Mas como disse, o cabelo raspado era o sinal mais visível do seu voto, de nazireado. E o cabelo vai crescendo novamente, isso nos leva a um tempo. E o tempo em que leva para que o seu cabelo crescesse, nos sugere então, queridos, a palavra de Deus, que Sansão ele repensa a sua vida, porque no verso 28, olhe para a sua Bíblia, vai nos dizer o seguinte: e Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez. E aqui Sansão agora, queridos, depois que o tempo passa, que dá tempo ainda, o tempo sugere que o tempo passou significativamente, porque o seu cabelo cresceu de novo. E aí depois que ele já tem algum tempo ali, debaixo dessa humilhação diária dos filisteus, debaixo então de ser ali a chacota dos filisteus, seu cabelo cresce novamente, ele clama ao Senhor, ele fala: Senhor, o Senhor se lembre de mim. E queridos, o Senhor se lembrou de Sansão. Apesar de todos os seus erros, apesar de toda a sua insistência em alguns deles, o Senhor ele se lembra de Sansão.
E a Bíblia diz então que Sansão, ao recuperar a sua força ali que vinha da parte de Deus, do Espírito Santo de Deus, ele vai às colunas principais do templo onde estava, era um templo a uma divindade filisteia, os filisteus estavam ali adorando aquela divindade filisteia. O relato bíblico vai dizer que apenas nos telhados haviam mais de 3.000 homens filisteus, e Sansão no meio ali daquela grande templo, ele ficava no meio e os filisteus zombando dele. Ele vai então até as pilastras principais, e a força dele é retomada, e ele empurra aqueles pilares principais que sustentavam toda a estrutura, e todo aquele templo a Dagon cai. E a Bíblia vai dizer que Sansão matou mais homens filisteus nos dias da sua morte do que em toda a sua vida. E a Bíblia já nos vai ter dito 2 vezes nesses 4 capítulos que Sansão foi juiz em Israel durante um período de 20 anos. Ou seja, no dia da sua morte, Sansão conseguiu ferir mais filisteus do que em todos os 20 anos que ele passou julgando, sendo juiz em Israel. Em um único dia, em um único feito, ele conseguiu ferir mais filisteus e livrar a Israel dos males que os filisteus lhe causavam, do que todos os 20 anos em que ele foi juiz. Queridos, e a Bíblia vai nos mostrar isso, nessa parte final da vida de Sansão, porque a graça e a misericórdia de Deus alcançam Sansão mais uma vez. Ele clama ao Senhor, ele busca ao Senhor, ele diz: Senhor, lembra-te de mim, e Deus se lembra dele. Então, por mais que você possa estar pensando assim: pastor, olha, eu cometi vários erros, eu cometi várias falhas, eu cometi vários pecados, como é que vai ser daqui para frente? Querido, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, porque o Senhor, que a palavra nos diz que as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. É esse mesmo Deus que se lembrou de Sansão, é o mesmo Deus que se lembra de mim, que se lembra de você, que ouve as nossas orações. É esse mesmo Deus que é misericordioso e renovador. E lembre-se, em um único dia, em um único feito, Sansão conseguiu ferir mais filisteus do que em 20 anos.